esta tarde, quase noite, sobre alguns princípios importantes a observar na vida do discípulo de Jesus, do servo do Senhor. E quando nós falamos de discípulo, nós estamos falando de alguém que tem vontade de aprender, que quer aprender e que naturalmente vai ser um seguidor, neste caso do Senhor Jesus Cristo. E é deste tipo de discípulo que nós queremos falar, os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Aliás, Jesus, quando se referia a discípulo ou a discípulos, ele sempre queria dizer ou se referir aos seus seguidores. Não apenas aqueles que andavam atrás deles, mas é mais do que isso. É aqueles que realmente observam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e fazem ou procuram fazer como Jesus faz. E aquelas características que estão no Senhor Jesus Cristo devem estar também nos seus discípulos. Vamos fazer uma oração antes de nós entrarmos mais um pouco na mensagem. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, ó Deus, continua a tocar de uma forma toda poderosa, toda especial, cada um dos teus filhos que está aqui esta tarde, Pai bendito, Senhor dos céus e da terra. Se há alguém que ainda não é verdadeiramente teu ou tua, toca de uma forma toda poderosa e que possa ter um encontro verdadeiro contigo. Se há alguém triste, alegra o coração, Senhor. Se há alguém, Senhor, ó Deus, que por alguma razão não está verdadeiramente andando na tua presença e sendo um verdadeiro discípulo teu, que possa se posicionar, Pai bendito, e a tua bênção seja com cada um, a tua alegria, a tua graça, a tua bênção. E a igreja diz amém, amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, há 8 qualidades mencionadas no Sermão do Monte, ou no Sermão do Monte, que definem o caráter de um discípulo. E a primeira qualidade está conectada com a humildade. Em Mateus capítulo 5, verso 3, nós temos a primeira bem-aventurança, aliás a segunda, e que diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira qualidade importante que deve estar na vida de um discípulo de Jesus é a humildade. E quando nós falamos de humildade, nós estamos falando de alguém que sabe exatamente aquilo que é e aquilo que vale. Não é fácil nós sabermos exatamente aquilo que somos, ou entendermos verdadeiramente aquilo que somos ou aquilo que valemos. De maneira geral, nós pensamos que somos mais ou que somos menos, mas aí é por isso que nós precisamos da ajuda do Senhor nosso Deus para ficarmos no exercício da humildade. A humildade, ela está conectada ou está ligada com a obediência, com a humildade, e ela é indispensável na vida de qualquer discípulo do Senhor Jesus Cristo, para que ele possa ter ou desenvolver uma tarefa, ser eficiente naquilo que Deus quer que o discípulo faça e naquilo que Deus quer que o discípulo possa ser e possa ter. O segundo aspecto, a segunda qualidade importante na vida de qualquer discípulo é a contrição. Mateus capítulo 5 e versos 4, nós lemos o seguinte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, esta segunda qualidade é uma qualidade que está conectada com o arrependimento. A capacidade que o discípulo tem para reconhecer as suas faltas, reconhecer os seus erros,
reconhecer a sua fraqueza e depois, para se, com humildade, se posicionar diante de Deus e pedir perdão, se arrepender. E o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ele está sempre melhorando. Ele está sempre olhando para Jesus e procurando amanhã, ou hoje, ser melhor do que aquilo que era ontem. Nossa caminhada é uma caminhada progressiva para melhorar. Há um crescimento constante na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos ficar parados. E naturalmente que no exercício da humildade, no exercício da contrição, nós vamos crescer. Nós vamos ser abençoados. A terceira qualidade é a mansidão. A Bíblia diz acerca dos mansos o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 5, diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É importante o exercício da mansidão. Aliás, a mansidão e a humildade, elas andam de mãos juntas. Elas são irmãos gêmeas. E Jesus mesmo, ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Naturalmente que para agradarmos ao Senhor nosso Deus, como discípulos de Jesus. Porque quando nós falamos de discípulos, nós falamos de todos nós. Aqueles que já se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já nasceram de novo. E estão aprendendo a palavra de Deus. Aprendem a palavra de Deus e aprendem com alegria. E querem saber cada vez mais para poderem ser discípulos do Senhor Jesus Cristo eficientes. Não pare de buscar ao Senhor. Não pare de viver na presença dEle. Não pare de ter um compromisso maior com o Senhor nosso Deus. Porque Deus te chamou, Deus te salvou, Deus te transformou, exatamente para que você pudesse fazer a sua obra. E às vezes, para fazer a obra do Senhor, precisa ter um título, não precisa ter uma posição. Precisa termos sim uma disponibilidade diante do Senhor nosso Deus. E nós só nos vamos sentir realmente realizados se de alguma forma estivermos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Se de alguma forma estivermos cooperando para que as almas sejam atingidas com a palavra de Deus, com a palavra de salvação, com a palavra de esperança, com uma palavra boa, a palavra de Deus, propagando a Bíblia Sagrada, as boas novas da salvação, aprendendo mais e mais os princípios sagrados e divinos que estão escritos e exarados aqui na palavra de Deus, nos quais nós nos devemos firmar para sermos abençoados e sermos prósperos. E a alegria do Senhor estar constantemente dentro do nosso coração. E se a alegria do Senhor está dentro do nosso coração, nós somos pessoas alegres. E nós somos pessoas alegres porque temos Jesus no nosso coração. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Mansidão e humildade. Dois aspectos importantíssimos. A quarta qualidade que deve ser uma realidade na vida de qualquer discípulo, na vida de qualquer servo do Senhor nosso Deus, é a justiça. Veja Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Naturalmente, quando nós falamos de justiça, nós falamos do próprio Deus. Nós falamos do Senhor Jesus Cristo. Uma característica que precisa estar na nossa vida é que nós precisamos ser justos como Jesus sempre foi. É e continua a ser. Mas há aqui um outro aspecto importante também.
relacionado conosco, que fala aqui esta bem-aventurança: ter fome e sede de justiça. E aqui se refere, esta expressão justiça, como eu já falei, se refere a Deus. Ter fome e sede de Deus. Gostar, amar a palavra de Deus. Ter aquela vontade, aquele desejo de vir à casa de Deus. Louvar, bendizer, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Ter vontade, querer, desejar, estar ativo, fazendo a obra do Senhor. O teu compromisso é com Deus. Você tem sede, você tem fome da justiça. Quer dizer que a sua alma tem uma necessidade. Eu me refiro à parte espiritual. A alma, em termos espirituais, tem uma necessidade de ser alimentada da palavra de Deus. Tem uma necessidade de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Nós estávamos cantando, nosso irmão Davi e a sua esposa, a Danila, estavam cantando exatamente, focalizando, salientando o aspecto da adoração. E nós falhamos muito aí, na adoração que nós devemos ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós estamos cantando, mas infelizmente não estamos com aquele verdadeiro espírito de adoração que deveríamos ter. O louvor vai ficar muito melhor. Você vai gostar muito mais de cantar. Você vai agradar muito mais a Deus se o verdadeiro espírito de adoração estiver dentro de nós. Nós cantamos acima de tudo e em primeiro lugar para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Estamos louvando a Deus com este espírito de adoração. E quando Deus olha para nós e vê realmente uma verdadeira motivação para nós o louvarmos, naturalmente que Ele vem até nós e nos enche com o seu Espírito Santo. É por isso que às vezes o cantor, no meio do seu louvor, ele começa a falar em mistérios com Deus. Ele começa a glorificar a Deus. E às vezes até pode começar a saltar diante do Deus Todo-Poderoso, porque Deus o encheu do Espírito Santo. E o importante é que ele não esteja pulando e saltando, sem estar sentindo verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Não seja apenas uma emoção no exterior, tem que ser uma emoção realmente vinda do interior. Porque ele está sentindo a ação do Espírito Santo na sua vida, ele ou ela, naturalmente. Nós sempre falamos no masculino, mas incluímos o feminino. Os homens, quando estão falando, às vezes são um pouco machistas, não é? Estão falando eles ou ele, mas estão referindo à mulher também. Aliás, se convencionou isso assim, e as mulheres não ficam ofendidas, porque, pronto, elas têm um espírito que muitas vezes o homem também precisaria ter. Então que Deus nos ajude, porque o louvor, amados irmãos, é algo maravilhoso. O louvor é algo glorioso. Naturalmente que Deus convoca os seus filhos para o louvar com cânticos e para motivar outros a louvar e a bendizer o nome do Senhor nosso Deus. O grupo de louvor, quando está aqui, ele não está aqui apenas para cantar, cumprir um dever para com a igreja e até para com Deus. Eles estão aqui, há uma responsabilidade muito grande, porque realmente eles têm que estar adorando a Deus. Eles têm que estar direitos, suas vidas direitas com Deus. Eles têm que estar sentindo a presença de Deus na sua vida, para que assim possam motivar a igreja a louvar também. Mas a igreja tem a obrigação de colaborar. Você não vem aqui descarregar a sua consciência. Vir à igreja.
você veio aqui também para adorar o Senhor nosso Deus. A razão primeira que nós estamos aqui é para adorar o Senhor nosso Deus. E nós não podemos perder tempo, nem desperdiçar tempo. Vamos adorar a Deus. Meus amados irmãos, se nós também, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão no culto, se estiverem com este verdadeiro espírito de adoração, o culto vai ser melhor para ti. Você vai sentir a presença de Deus. Você não fica sentado aqui e pensando noutras coisas que aconteceram ou que vão acontecer depois do culto. Não, Senhor. Você está concentrado em Deus. É para isso que você veio aqui. Está concentrado em Deus. Está adorando o Senhor dos céus e da terra. E naturalmente que se nós fizermos assim, o grupo de louvor estará ajudando vocês. Mas vocês também estarão ajudando o grupo de louvor com a vossa adoração. Não fique de boca fechada quando a igreja está louvando, quando o grupo de louvor está louvando. Louve também. Canta ao Senhor. Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho esta experiência. Porque comecei a frequentar a igreja evangélica, eu tinha 4 anos de idade. Já frequento a igreja evangélica há 60 e poucos anos. Muita gente ainda tem uma grande caminhada para chegar aos anos que já frequenta a igreja evangélica. E nos meus começos eu não sabia bem os hinos ainda, tinha vergonha de cantar, e eu ficava sentadinho no meu lugar e não cantava. Mas, meus amados irmãos, quando eu comecei a cantar, com a igreja, ainda meio desafinado, porque a gente começa a cantar desafinados. Aliás, eu nunca fui um grande cantor. Aí, quando eu comecei a cantar, mesmo meio desafinado, o culto passou a ter outra significação para mim. Eu não entendo o que é que eu estou dizendo. O culto passou a ter outra significação para mim. Mas sabem que há gente que às vezes reclama dos nossos cultos. E nós estamos vendo a falta aí de muita gente. Sabe talvez porquê? Eles precisam estar aqui adorando ao Senhor. Mas ficam distraídos. Ficam pensando noutras coisas. Aquele pregador não presta. Tem que pôr a outro pregador. Adora ao Senhor. Fica em espírito de adoração. Você vai querer estar sempre nos cultos. Procura conectar com os céus. Eu já falei aqui que a partir de um determinado momento é você e Deus. Os irmãos é que fazem o culto juntamente comigo e com todos, louvor, etc. Mas os irmãos são importantíssimos na feitura do culto, para que o culto seja melhor. Diga amém e glorifica a Deus. Mas sabem, quando um crente, ele está com a verdadeira motivação na igreja. Quando o crente está participando do culto, e para você participar do culto, você não precisa estar pregando. Você não precisa estar solando na frente. Ou até fazer parte do grupo de louvor. Quando você está participando do culto, isto é espírito de adoração, adorando a Deus em espírito. Cantando, participando. Quando a palavra está sendo pregada, seja o pregador melhor ou seja pior, você está anotando. Você está, Deus ministra para o teu coração, sempre. Seja qual for o pregador, Ele ministra para o teu coração. Então, você nunca, jamais será um crente de banco. Eu ouço os pregadores dizerem às vezes, não seja um crente de banco. Mas, irmãos, nós precisamos estar na igreja sentados, todos juntos, louvando ao Senhor, adorando o Senhor dos céus e da terra, nesta comunhão santa, uns com os outros. Agora, quando você está aqui distraído, quando você está aqui, mas na realidade não estava aqui, então você é crente de banco.
E Deus não gosta disso, não é verdade? E depois você começa a ficar triste, e começa, enfim. Aliás, lá fora aparecem outras coisas. Hoje temos o inimigo das nossas almas, criou muita coisa para desviar as pessoas da casa de Deus. Até hoje em dia já começa a surgir a igreja virtual. Igreja virtual, amados irmãos, não é para nós. Nós queremos a realidade, nós queremos algo vivo. Nós queremos sentir o calor dos irmãos. Esta igreja, a igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, jamais vai desaparecer. O comodismo tomou conta de muita gente. E eles gostam de ficar em casa e dizem, eu vejo o culto na televisão, eu vejo, etc. Mas é um descarte para ficarem em casa e até verem outras coisas que não têm nada a ver com Deus e com a sua palavra. Meus amados irmãos, Deus nos está comissionando para que nós possamos ter cultos melhores, mais abençoados, cheios da presença do Espírito Santo. Precisamos examinar mais e mais as nossas vidas e santificar as nossas vidas e andar na presença de Deus para fazermos a diferença. Cada um de nós tem que ser uma áchana, não é acha? Fervendo, queimando, que a gente encosta a outra e ela pega fogo também. Temos que nos incendiar uns aos outros com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, cheios da graça de Deus. Ontem tivemos ali no Jersey, foi um culto abençoado, um culto muito bom. Era uma festa. Nós também temos aqui, não é verdade, eventos especiais, etc. Mas não pode ser só quando é um evento. Tem que ser sempre. Cada culto tem que ser cultos cheios da presença do Espírito Santo. Cultos onde nós sentimos mesmo Deus tocando as nossas vidas de uma forma toda especial, de uma forma toda poderosa. A quinta qualidade que eu tenho aqui é a misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como é que nós alcançamos a misericórdia de Deus? No exercício da misericórdia. Nós, exercitando misericórdia, compaixão, em relação às almas perdidas, em relação aos outros, também aos nossos irmãos, vamos alcançar a misericórdia de Deus. Deus, que já é misericordioso, vai manifestar a sua misericórdia nas nossas vidas de uma forma toda especial. E diz a Bíblia que você será um bem-aventurado. Porque vai alcançar misericórdia. Quando nós falamos da misericórdia de Deus, é algo sem limite. É algo para aqui e é algo para a eternidade também. Essas bem-aventuranças que Jesus falou, ministrou para os nossos corações, são princípios de vida a observar, porque bem-aventurança é a felicidade. E a nossa felicidade, ela fica dependente do nosso posicionamento, em termos daquilo que Jesus estava ensinando e continua a ensinar no Sermão do Monte. Porque não sou eu que estou falando aqui. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Esta é a palavra de Deus. Estas são verdades maravilhosas e gloriosas, para nós nos posicionarmos nelas e sermos abençoados e podermos prosperar. A sexta qualidade que Deus quer ver na vida do discípulo, na vida do servo do Senhor Jesus Cristo, é a pureza de coração. Pureza de coração gera bem-aventurança. Isto é o mesmo que dizer, gera felicidade. Mateus
capítulo 5, verso 8, outra bem-aventurança: bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Há aqui uma garantia, uma certeza: os limpos de coração verão a Deus. Os sujos de coração não vão ver. Mas os limpos do coração, eles irão ver a Deus. Quando a palavra de Deus fala aqui, limpos de coração, ela não está falando de perfeição. Às vezes a gente se acha indignos ou de alguma forma inferiores, porque nós olhamos para nós e vemos que temos defeitos. Toda a gente tem defeito. Os irmãos sabem, esta limpeza de coração, fundamentalmente, está relacionada com o quê? Sabe? Diz aqui pureza, ser puro, ser sincero, ser reto, falar a verdade. Esta pureza que Deus, esta pureza de coração que Deus quer ver em nós. Sem maldade, sem fingimentos, sem mentira. E se mente, pede perdão a Deus. E se finge, vai ter com a pessoa e diz: eu estava fingindo, não é nada daquilo. Abra o seu coração diante de Deus. Coração puro. Coração reto. Ser limpo de coração. O irmão está entendendo a responsabilidade que você tem depois de se converter ao Senhor nosso Deus, ser um crente em Jesus. É diferente, meus amados irmãos. Nós temos um compromisso com a verdade, sim ou não? Agora nós podemos pensar, não é verdade? Podemos pensar porque é que muitas vezes nós estamos sofrendo. Porque é que muitas vezes as coisas não estão dando certo para nós como seria normal dar, como filhos de Deus, vivendo na presença de Deus. Pureza de coração. E tem aqui uma coisa muito importante. É que eu não tenho condições de examinar o teu coração. Como você não tem condições de examinar o meu coração. Mas você pode examinar o seu coração. Porque Deus está examinando o teu coração. E Ele sabe o que vai lá. Não adianta muito você que está cheio de impurezas no coração, que não é puro do coração. Esconde A, B, C. Mas não esconde de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Irmãos, pureza de coração, nunca se esqueça disso. Gera felicidade. E vai naturalmente com fidelidade a todas estas coisas que agradam ao Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Sétima qualidade na vida do discípulo de Jesus, do servo do Senhor, é a paz. Ser pacificador. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja, o 8, para os limpos de coração, verão a Deus. É uma garantia, é uma certeza. No 9, para os pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz. Mas sabem que há gente na igreja que é uma bênção. Uma grande bênção, sabe? Porque eles têm uma preocupação. Não é cantar na frente da igreja. O que é bom nós desejamos cantar na frente da igreja. Não tem nada de errado com isso. Com a motivação certa no coração. Não é pregar. Eles têm uma preocupação grande de agirem de forma a que haja paz entre os irmãos. Que haja harmonia na igreja. Já começa no lar deles. Eles já são uma bênção nessa área no seu lar. É o pacificador. É gente importante. É gente fundamental.
agente essencial, não apenas nos lares, porque todos estes princípios aqui devem começar a ser aplicados no nosso lar, no seio da nossa família, para termos uma família abençoada. Muitos problemas que existem nas famílias é porque estas qualidades do discípulo, do servo do Senhor, muitas vezes não estão no membro da família, seja ele marido, seja ele esposa, ou até filhos. Porque se essas qualidades estivessem realmente nos membros das famílias, as famílias eram uma bênção. Era uma felicidade. E Deus estava presente. E o Espírito Santo se fazia presente. E de repente a esposa, a irmã Eliane, de repente, no meio do dia, começa a falar em mistérios. Começa a glorificar a Deus. Começa a bendizer o seu nome. Porque ela tem um compromisso com Deus. Mas o outro dia, não é a esposa, é o marido. E é uma benção aquele lar, porque os filhos olham e veem a manifestação de Deus, o poder de Deus na vida dos seus pais. Isso impõe respeito. Isso impõe harmonia. Isso impõe contentamento. Traz alegria, traz bem-estar. Irmãos, se é importante o Espírito Santo se manifestar no seio da igreja, não é menos importante o Espírito Santo se manifestar no seio do lar, da família. Eu acho até que os problemas nas famílias é falta de manifestação do poder do Espírito Santo no seio da família. O que nós precisamos finalmente são maridos cheios do Espírito Santo. São esposas cheias do Espírito Santo. São filhos cheios do Espírito Santo. Agora você diz, você talvez fica triste, porque eventualmente não está acontecendo isso na sua casa. Não é porque você não presta, ou até não seja salvo. Não. Precisa ter um compromisso maior com Deus. Aí entra o culto doméstico. Aí entra os programas televisivos que não devem aparecer na casa do crente. Às vezes o crente está vendo esses programas iguais aos ímpios. Irmãos, o irmão está secando espiritualmente. Veja, procure ver coisas que alegram o seu coração. Você está vendo aquele programa na televisão e você sente no seu coração, Deus pode estar aqui ao meu lado vendo isso. E Ele está lá. Você é que muitas vezes não se apercebe. Não sabe que Deus está lá vendo aquilo que você não deveria ver. E você entristece o Espírito Santo e Ele se ausenta de lá. Eu não estou entendendo o que é que eu estou dizendo aqui. As qualidades do discípulo de Jesus. Nós poderíamos fazer muito mais para o Senhor. Essa igreja aqui, ela poderia estar de tal forma cheia que não cabia mais gente. Eu não sei só eu. Os irmãos não olham para mim. Já é velho, tem que ir para casa. Vem outro novo, precisa de outro novo para... E vem outro novo e fica pior. Porque eu já vi isso acontecer em muitas igrejas. O nosso compromisso com Deus, ao compromisso da igreja com o Senhor nosso Deus. Como é que está a tua vida diante de Deus? Você observa estas qualidades e outras que nós vamos falar aqui. E como é que você está diante do Senhor nosso Deus? Deus precisa de você. Deus quer te usar poderosamente. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Ser pacificador. Gente desordeira e que sai fora de ordem, há muitos. Mas nós precisamos realmente de pacificadores.
Que o pacificador, normalmente, ele é completo. Porque, como a Bíblia diz, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ele tem todas as características de um filho de Deus. A pacificação, ela nunca está sozinha. Ela está acompanhada com todas aquelas outras qualidades que agradam ao Senhor nosso Deus. Oitava qualidade que Deus quer ver na vida do discípulo de Jesus, do servo do Senhor, é alegria no sofrimento injusto. Nós sofremos muitas injustiças. Ali é Mateus capítulo 5, versos 10 e 12. Faltou ali o capítulo. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 5, versos 10 e 11. Diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando você estiver sendo injustiçado, estiver sofrendo, lembre-se que há bênção nisso. Porque logo a seguir fala assim a palavra do Senhor: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, ou exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Gente que reclama muito, quando devia estar glorificando a Deus, porque o irmão falou, porque o outro caluniou. Não é irmão, que irmão não calunia, mas gente fora, ímpios, gente que não é crente. E você fica com raiva do irmão, fica quase a querer morrer, etc. Se alegre, exultai, diz a Bíblia Sagrada, alegrai-vos. Nós temos que chegar à conclusão que é bom sofrer por amor a Jesus. E por mais que a gente sofra, nunca vamos sofrer como Jesus sofreu. Ele sofreu sempre muito mais do que nós. O discípulo de Jesus, o servo do Senhor, ele tem que estar preparado para tudo isso e aguentar com alegria, louvando sempre o Senhor dos céus e da terra, continuando a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Tem sempre um compromisso com Ele. O irmão já imaginou, se nós fôssemos realmente assim, como teríamos uma igreja muito melhor, sim ou não? Teríamos uma igreja muito melhor e estaríamos mais na bênção. Nós temos que nos posicionar de tal forma que ignoramos aquilo que o homem de mal diz de nós. Ignoramos completamente. Não ligamos. Estava irremediavelmente perdido se ligasse a tudo aquilo que dizem de mim. E alguns falam na minha cara algumas coisas que não deveriam falar, mas infelizmente falam. E a gente, às vezes, para evitar a briga e a contenda, fica calado. Deus trata com eles, não é verdade? Mas é bom, amados irmãos, é bem-aventurado sofrer por amor a Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos ficar mais e mais no exercício da humildade, no exercício da contrição, no exercício da mansidão, no exercício da justiça, no exercício da misericórdia. Vamos nos esforçar para sermos puros do coração. Compromisso com a verdade, compromisso com a retidão, compromisso com a integridade. É isso que Deus quer ver nas nossas vidas. Sendo pacificadores, promovendo a paz. E depois nos alegrando quando falam mal de nós.
por amor à justiça? Porque nós estamos servindo ao Senhor? Porque nós temos um compromisso com a verdade? Usei esta expressão do não faz mal. Mas faz mal quando está fora da palavra de Deus. E se nós ficamos com a palavra de Deus e honramos a palavra de Deus, que falem o que quiserem falar. Eu estou dentro da palavra de Deus. É como pais às vezes têm medo de disciplinar os filhos. Para que eles não saiam de casa, por uma ou por outra razão. Alguns que não falam inglês, outras coisas semelhantes. Meu amado irmão, é o seguinte. Se você está de acordo com a palavra de Deus, não tenha receio de disciplinar o seu filho. Aliás, Deus te colocou para você disciplinar. E o filho está para obedecer quando o pai e a mãe estão dentro da palavra de Deus. E podem falar para ele a palavra de Deus e fazer ver que realmente aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Não tenha medo. Assim é também o pastor na igreja. Não pode ter medo. Quando realmente a palavra de Deus está do seu lado. Ele está enquadrado na palavra de Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. As virtudes que o Espírito Santo produz em nós. É outro aspecto importante na vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Compromisso com a palavra, compromisso com o Espírito Santo, encher do Espírito Santo, porque ir crescendo nesta área, porque as virtudes do Espírito Santo começam com as 9 manifestações do fruto do Espírito Santo, que são as características do Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, e que nós precisamos ir crescendo mais e mais nessa área. E quando nós realmente temos estas qualidades, e temos um compromisso com Deus, e estamos em submissão, obediência a Deus, e a liderança divinamente colocada por Deus, nós vamos crescendo, santificando a nossa vida, e crescendo, crescendo, e vamos ficando discípulos melhores e melhores para servir o Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Meus amados irmãos, para terminar, eu gostaria de falar um pouco acerca de vestes. O vestimento a usar pelo discípulo de Jesus, pelo servo do Senhor nosso Deus. Colossenses, capítulo 3, versos 10 a 15. Vamos ler todos juntos. Eu vou ler um verso, irmãos, leio o segundo, em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler desde o verso 10 até o verso 15. Já todos encontraram? Então diz assim a palavra do Senhor. E vos vestistes de novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11, todos juntos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, aqui entra a compaixão, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, para o qual também fostes chamados, é um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui alguns princípios de vida importantíssimos e que não falham. As vestes
do discípulo de Jesus. As vestes do servo do Senhor nosso Deus. Meus amados, nos alegremos diante de Deus. Nós temos um vestido novo. Nós não estamos vendo agora este vestido novo, porque ele é espiritual. Mas um dia nós vamos receber aquele corpo glorioso igual ao do Senhor Jesus Cristo. E dentro destas vestes, amados irmãos, diz que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A imagem de Cristo em nós. E naturalmente, quando nós falamos da imagem de Cristo, nós não falamos do seu aspecto exterior. Nós não falamos da sua beleza exterior. Nós estamos falando da imagem de Cristo interior e da sua beleza interior. O homem natural não entende isso. Ele não percebe isso, ele não valoriza a beleza interior, mas graças a Deus que nós valorizamos. E nós sabemos da sua importância. E esta beleza interior que nós queremos salientar aqui esta noite, fala mais abaixo no verso 2. Revestivos, vestivos como eleitos de Deus. Gente diferente. Gente que se converteu a Deus. Gente que tem um compromisso com Deus. Gente que leva a marca de Cristo. Tal como acontecia em Antioquia. Somos parecidos com Cristo. É por isso que nos chamam de cristãos. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. E somos parecidos, meus amados irmãos. Não é como eu já disse, no nosso aspecto exterior. Nós somos parecidos porque falamos diferente. Falamos como Jesus fala. Temos uma boa conversa. Temos uma conversa que edifica. Temos uma conversa que consola. Temos uma conversa que exorta. Conversamos, como eu já disse, como Jesus conversa. São palavras vindas do céu. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Santos, no exercício de amor. E esse amor se manifesta na compaixão, compassivos. Na benignidade, que vai juntamente com a misericórdia e com a compaixão. E depois vem a humildade, a mansidão que nós já falamos. Princípios importantes na vida de qualquer discípulo, as roupas, as vestes do discípulo do Senhor Jesus Cristo. São santas, são imaculadas, são puras. O coração do discípulo está cheio do amor de Deus. Você sente o amor a palpitar dentro de ti. É por isso que você é feliz. Não é muitas vezes pelas coisas que você tem, ou por aquilo que está à sua volta, ou por aquilo que você está vendo. Não. Você é feliz por estar cheio do amor de Deus dentro do seu coração. Pode ter pouco, pode não ter nada, mas a bem-aventurança está lá. Diga amém. Glorifica a Deus. Exalta o seu nome. Se você quiser acreditar, acredite. Se você quiser pôr em prática, ponha. Você vai ter resultados. Vai funcionar, isto funciona. Agora, se você não quiser, não diga que não saiba. Não fique interrogando. Mas por que é que eu não sou feliz? Mas por que é que eu estou sentindo opressão e depressão? Se eu sou crente, se eu sou dizimista, se eu vou à igreja. Examina, observe estes aspectos importantíssimos, diretamente conectados com as manifestações do fruto do Espírito Santo. É aí, amados irmãos. Não é o mundo, nem os prazeres do mundo, nem as festas
nem as orgias, nem nada disso, que vai trazer a felicidade para a tua vida. Pode trazer alguns momentos de alegria. O que vai trazer a felicidade para a tua vida é um compromisso sério com o Senhor dos céus e da terra. É a santificação da vida. A ter o Espírito Santo e crescer nesta área das manifestações do fruto do Espírito Santo. As vestes de Deus na nossa vida. As vestes de um verdadeiro Filho de Deus. E depois o verso que tu diz, sobre tudo isso, sobre todas estas coisas, e este posicionamento diante do Deus Todo-Poderoso, revestivos do amor. Enchei-vos do amor. Agora, como é que nós vamos nos revestir do amor? Como é que nós vamos agir de forma a que o amor de Deus encha o nosso coração? Aí entra de novo a santificação. Entra de novo todos esses aspectos que nós falamos aqui. Como eu já disse e falo muita vez, e vou falar sempre enquanto estiver aqui, o amor é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. É a primeira. Como eu sempre estou falando, as manifestações do fruto do Espírito Santo, a raiz é o Senhor Jesus Cristo, próprio Espírito Santo. Então o tronco. O tronco é o amor. E do tronco sai o gozo, sai a paz. Você tem o coração cheio de amor, você está gozoso, você se regozija no Senhor dos céus e da terra. Você tem paz, tem tranquilidade. Você é um pacificador, você não pode ser outra coisa. Porque você sofreu aquela transformação radical dos altos céus. Aí está faltando na igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente realmente transformada. A gente verdadeiramente convertida. A gente realmente compromissada com o Senhor nosso Deus. Graças a Deus porque temos alguns aqui. Não sei se são muitos, são poucos. Só Deus é que sabe. Mas graças a Deus porque temos, porque se não tivéssemos, estávamos irremediavelmente perdidos. O amor. O amor gera felicidade. Não é verdade? Não sei se na terra dos irmãos diziam, mas lá na gíria da minha terra dizia que quem ama é feliz. O homem natural diz essas coisas. Mas ele não tem um verdadeiro entendimento do amor. O amor verdadeiro. O amor celestial. O amor de Deus nos nossos corações. E este amor é o vínculo da perfeição. Nesta perfeição que Deus quer ver em nós. O irmão se lembra perfeitamente daquele jovem que foi ter com Jesus. Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele. Sabes os mandamentos? E ele recitou os mandamentos todos. Pode saber os mandamentos todos de cor e não ser salvo. E Jesus diz, muito bem, sim senhor. Agora vais fazer o seguinte. Jesus olhou para o coração dele e viu onde é que estava ali o problema. Ele disse, está bem. Então faz o seguinte, vai, vende tudo que tens, volta e segue-me. Irmão Norma, Jesus queria que aquele rapaz ficasse pobre. O que é que o irmão acha? Tantos servos do Senhor que foram os mais ricos da sua época. Jesus via ali o mal, a erva daninha que estava ali. Jesus nunca ia deixar o rapaz ficar pobre. Aliás, ele ia vender e ficava com o dinheiro, não é? Mas o coração dele estava naquelas riquezas. Ele não estava à mão de Deus acima de todas as coisas. Havia riquezas, havia propriedades que estavam no coração daquele jovem, tomando o lugar que pertencia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer ver na nossa vida. A prioridade para o Senhor nosso Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor nosso Deus.
compromisso com Deus. Nada nem ninguém pode ocupar no nosso lugar o coração que pertence ao Senhor nosso Deus. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, ela vai encher o teu coração, para a qual também foste chamados. Deus nos chamou para que nós tivéssemos paz, e tivéssemos paz com abundância. Ela vai dominar os nossos corações. E um outro aspecto aqui, importantíssimo, fundamental, essencial, é a gratidão ao Senhor dos céus e da terra. Depois de tudo isso, nós temos que reconhecer aquilo que Deus fez por nós. A salvação que Ele nos deu. E estarmos sempre com um canto de gratidão dentro do nosso coração. Louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. É outro princípio de vida importantíssimo. Agradecer. Nunca reclamar, mas sempre agradecer. Infelizmente nós reclamamos. E porque reclamamos, muitas vezes sentimos tristeza. Mas quando nós estamos sentindo a tristeza, nós temos que nos lembrar. Eu não deveria estar reclamando. Seja qual for a circunstância, eu deveria estar agradecendo. E você arrepia caminho. E começa a pedir ajuda a Deus, para que aquele espírito de reclamação saia da sua vida, e você seja cheio do espírito de gratidão ao Senhor dos céus e da terra. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. O irmão quer ficar de fé. Nós jamais poderemos dizer a Deus que Ele nunca nos ensinou, que nós não sabemos. Não fizemos porque não sabíamos, não. Seja feliz. Viva a vida abundantemente. Viva na presença de Deus. Se posicione, você está perdendo o seu tempo. Se posicione verdadeiramente, porque Deus quer que você seja realmente feliz. Seja abundantemente feliz. No meio de todas estas dificuldades, no meio de todos estes problemas, vai ficar muito melhor se você estiver compromissado com Deus. E Deus vai fazer vencer todas estas contrariedades, todas estas dificuldades, todas essas adversidades. E você vai sair lá à frente, vitorioso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena. O diabo, ele procura nos impedir que nós possamos atingir este máximo que deveríamos atingir. Mas Deus nos vai incentivando, nos vai dizendo: fica posicionado, eu te amo, eu te quero muito bem, nunca duvido do amor de Deus. Busco mais e mais o amor de Deus para a sua vida. Vai falando com o Senhor, vamos procurar santificar mais as nossas vidas, viver mais na presença do Deus Todo-Poderoso, dar graças a Deus, glorificar o seu nome. Vamos sair por aí com um cântico nos nossos lábios, com uma expressão de gratidão ao Senhor dos céus e da terra. Vamos viver a vida que vale a pena viver para estarmos mais perto do céu e para irmos caminhando com passos seguros e firmes para a glória eterna. E um dia nós entrarmos lá triunfantes, cantando, alegres, regozijados. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Pode cantar, irmão Samuel. Graças a Deus, aleluia, aleluia.